O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, sabia desde a última quarta-feira, 23, que o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, PDT, havia sido alertado sobre as irregularidades, mas que pouco ou nada havia sido feito de concreto para coibir as práticas fraudulentas no INSS, apurou a CNN. O dia em que a operação foi deflagrada, Lula se reuniu com o ministro da Controladoria-Geral da União, CGU, Vinícius Carvalho, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Depois Quando ele foi denunciado, o ministro afastou Juscelino Filho. E no caso de Lupe? Bom, no caso de Lupe é um pouco diferente. Quero trazer uma apuração e uma análise. Vamos primeiro de apuração. A informação que eu apurei é a seguinte. Logo, na quarta-feira passada, quando eclodiu, foi deflagrada essa operação da PF de fraude no INSS, o presidente Lula recebeu o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o ministro da Controladoria-Geral da União, da CGU, que é o ministério, da sua pasta. E nessa conversa, Lula foi alertado de que, provavelmente, o ministro Carlos Lupe estaria sendo, no mínimo, omisso, de que ele teria informações sobre essas fraudes e que não teria ali tomado nenhuma atitude mais dura. Com base nessas informações, nessa mesma quarta-feira, Lula se reuniu, então, com a sua equipe de comunicação, com outros ministros conselheiros aliados ali, para discutir qual resposta seria dada diante dessa suspeita de fraude bilionária no INSS. Ali, ele foi aconselhado por membros da sua equipe a discutiram a necessidade de afastar Carlos Lupe, porque poderia, assim, estourar informações de que ele estaria sendo, no mínimo, omisso ou talvez até conivente com esses desvios. Só que nessa ocasião, eles decidiram o seguinte: não, é obrigatória a demissão do presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, mas por enquanto vamos aguardar e vamos esperar o que vem, o que temos exatamente sobre o ministro Carlos Lupe. Até porque com o outro, esperou virar uma denúncia. Ok, então essas são as informações que a gente tem. Ontem, com a informação divulgada pelo Jornal Nacional dessas atas que a Marina Demore traz para a gente também confirmou, teve acesso às atas, a situação vai se mostrando mais delicada para Carlos Lupe. E por quê? Por que um peso, uma medida com Lupe e um peso e uma medida com Juscelino? Porque agora, Carol Nogueira, 2026 chegou, o governo está em pleno foco de campanha eleitoral. E qualquer assunto que possa minar a credibilidade, enfraquecer a imagem do governo Lula, é muito custoso, é muito penoso. Então, isso aconteceu, essas informações foram reveladas na noite de ontem. Lula estava voltando da viagem internacional que ele foi fazer para acompanhar o funeral do Papa Francisco, voltou e agora de manhã, enfim, de ontem para hoje, eu tenho a informação de que ele já está informado sobre essa questão de que Lupe teria sido alertado nas atas e aí vem novamente esse aconselhamento, Olha, e aí, o que a gente vai fazer com Lupe? Demitir? Afastar temporariamente, por quê? Porque o Palácio do Planalto foi rápido na quarta-feira, no dia que a PF deflagrou a operação, foi rápido em dar uma resposta. Pressionou para demitir o presidente do INSS, fez coletiva de imprensa, disse que estavam suspensos todos os descontos, autorizados ou não autorizados, dos aposentados, diz que ia devolver o dinheiro dos descontos desse mês. Enfim, o governo foi muito rápido na sua resposta. Só que essa questão do suposto envolvimento, ou no mínimo omissão de Carlos Lupe, em relação a esse caso, também vai ter uma resposta rápida, de acordo com as fontes com as quais eu conversei. Por quê? Porque o presidente Lula, já em modo campanha eleitoral, não pode se dar ao luxo de ter esse desgaste político nesse momento. Do aumento vertiginoso dos descontos ali nas folhas dos aposentados, ainda no começo da gestão dele, ele assumiu
Em janeiro de 23, assim que o presidente Lula tomou posse, escolheu Carlos Lupe, que é do PDT, para ser o ministro da Previdência. E logo em janeiro, uma conselheira do Conselho Nacional de Previdência Social, a Tônia Galetti, que é advogada e representante do Sindicato Nacional dos Aposentados, que é um órgão que tem cadeira no Conselho da Previdência, em janeiro ela já teria avisado o Lupe desse problema. E depois, no mês de junho de 2023, ela formaliza isso numa reunião do Conselho Nacional de Previdência Social. Importante a gente explicar que o Conselho da Previdência ele é um órgão deliberativo, é um órgão que reúne o presidente do INSS, o ministro da Previdência, que inclusive é o presidente desse conselho, toda a cúpula do INSS, a cúpula do Ministério e também entidades que representam aposentados, trabalhadores e entidades patronais. E tem caráter deliberativo, ou seja, pode formular políticas públicas, pode tomar decisão concreta. E aí, em junho de 2023, a Tônia cobra o ministro Carlos Lupe a tomar providências. Vamos destacar aqui o que ela falou exatamente nessa reunião. De acordo com a ata dessa reunião, a gente analisou todas as atas das reuniões dos conselhos para ver como esse tema ele foi tratado. E em junho de 2023, o que a ata diz é o seguinte: abertos os trabalhos, com a palavra, a senhora Tônia Galetti relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS na pauta da reunião, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada. Esses acordos, os ACTs, são uma espécie de convênio que as entidades fazem com o INSS para poder fazer os descontos nas mensalidades dos aposentados. Vamos para um segundo trecho da ata dessa reunião, porque, em seguida, a conselheira reforça a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas, e pede que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem convênios com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. Portanto, Sadi, ela sublinha ali, ela deixa muito claro que o problema é grave e que é necessário providência. Então, ela pede para que o Conselho discuta aquilo em janeiro de 2023. O Lupe diz que isso não estava na pauta de discussão do Conselho, que não daria para abordar isso ali e joga para a decisão, para a reunião de julho de 2023. Só que aí esse tema não é pautado e só vai aparecer, as providências só vão ser tomadas mais para frente, ali em março de 2024, quando o INSS publica uma instrução normativa com novas regras para esses convênios com essas associações e também para os descontos nas folhas dos aposentados. A gente até tem uma linha do tempo aqui, Sadi, para deixar mais claro o que aconteceu. Vou pedir para colocar aqui no telão. Então, olha só, em janeiro ela avisa, em junho tem o alerta na reunião, em março de 2024, portanto, um ano depois, o Ministério da Previdência e o INSS criam essa instrução normativa com as novas regras, portanto, quase um ano até que alguma atitude concreta fosse tomada. Vamos seguir aqui por uma segunda parte dessa linha do tempo, das providências mais recentes. Vamos lá. Aí, em abril de 2024, as fraudes novamente são pautadas nessa reunião do Conselho. E aí, em julho de 2024, o Lupe decide demitir o diretor de benefícios do INSS, o André Fidelis. A diretoria de benefícios é onde esse tema é tratado. Ele foi demitido e substituído pelo Vanderlei dos Santos. Aqui um ponto importante, né, Valdo? Porque o Lupe, nas entrevistas que ele tem dado, à Folha e também ao Globo, ele responsabiliza o André Fidelis por não ter tomado uma atitude, por não ter preparado uma auditoria, por não ter feito nada. E ele foi demitido ali em julho de 2024 e, depois disso, os descontos continuaram crescendo. Pedir instruir para que o INSS, que é a instituição responsável pela ação dessa política pública, começasse a apurar essas denúncias apresentadas. Levou-se tempo demais. O Lupe, ele é um personagem que hoje constrange o governo. E ele é um aliado incômodo para o governo Lula. E não é de hoje que ele é um incômodo para setores do PT e para governos do PT. Eu fui recuperar uma reportagem que eu fiz aqui na Folha de São Paulo em 2011, que eu assinei com o Valdo, assinei com você essa matéria. De 9 de novembro de 2011, ele dizendo que ele só deixaria o governo Dilma abatido a bala, porque a pasta dele, a pasta do Trabalho, o Ministério do Trabalho, à época, estava às voltas com denúncias de irregularidades.
Sabe quando o Lupe deixou? Ele desafiando Dilma. Dilma era a presidente aqui, era aquele momento Dilma... Eles criaram aquela imagem de marketing, Dilma fazia faxina no governo, ia tirando os ministros, acho que 6 ministros saíram do governo enrolados com escândalos de corrupção, irregularidades. Ele foi deixar o governo em 5 de dezembro de 2011, um mês depois dessa fala dele, dizendo: Dilma me conhece, eu só saio do governo abaixo da bala, porque o escândalo foi crescendo, e ele foi deixando o governo sangrando, o governo Dilma. Corta para 2025. O governo está vivendo uma situação muito parecida com o mesmo personagem.